Estúdio, agora a gente conversa com o Antônio Martins dos Reis, 74 anos, de Campo Bom. Ele é ultramaratonista e recordista em provas de corrida de 12 horas e 48 horas e vai conduzir a tocha olímpica dia 5 de julho na cidade de Encantado. Tudo bom, seu Antônio? Tudo bem. Seja bem-vindo ao TV Fevale Notícias. Vamos falar um pouquinho então sobre a sua rotina aí. O senhor é ultramaratonista aos 74 anos de idade. Como é que o senhor chegou nessa fase da vida e virou ultramaratonista? Isso começou em 2001, porque no meu passado eu fui jogador de futebol, sempre tive no esporte. Daí em 2001 eu saí de uma empresa chamada Citral, que eu era gerente, com 59 anos. E daí eu, em vez de jogar futebol de salão, a mulher me orientou para, quem sabe, caminhar na ciclovia para não ter lesão, né? Em Campo Bom nós temos 22 quilômetros de ciclovia lá. E daí eu fui caminhar na ciclovia e dar uns trotezinhos. Veio o inverno, eu não pude. Daí eu fui para essa academia aqui, que é Movimento, na época, que é inverno, e fui fazer esteira lá e comecei a perder peso e tal. E comecei daí no verão a ir para a ciclovia correr. Daí eu fiquei um ano correndo na ciclovia, treinando. Daí a Corbom de Campo Bom, que é a Associação dos Corredores de Campo Bom, através do tio Zé, um dia você me enviou e disse: Antônio, o senhor está há tempo aí na cidade correndo. O senhor não aceita o convite da Corbom para fazer umas corridas com nós aí no estádio, 10 quilômetros? Eu disse: mas como é que é isso? Ele disse: não, a gente faz a inscrição, você não sabe, a primeira a gente faz, depois o senhor vai se acostumar, vai gostar. É muita amizade, o senhor vai gostar. Daí me inscreveram, eu comecei 10 quilômetros, e daí comecei no estado a ganhar corrida, tudo que eu ia. Começou a sair no jornal, no NH, Gazeta, NH, e eu ganhando, onde eu ia, essas corridas eu ganhava. Daí também meia maratona, comecei a ganhar meia maratona e fazer tempo espetacular na época. Eu estava já, então, com 60 anos, já uns quebrados, né, por aí. E daí depois, em 2009, começou as 24 horas. Porque até quero fazer uma ressalva na introdução, é que eu faço 12 horas, já corri 12 horas, mas por uma ou duas, mas o meu forte é 24 e 48, né? Uhum. Então eu tenho os 3 títulos mundiais de 24 e tenho recorde em 48 horas também, né? Depois eu posso fazer um comentário sobre esse assunto dos recordes e tal, do volume de velocidade. Mas daí eu fui convidado para ir a Santa Maria correr 24 horas, foi a primeira, 2009. E daí foi muitos corredores do Rio, São Paulo, aeroporto, fomos tudo junto, eu nervoso, para correr em Santa Maria 24 horas. E a Corbom junto comigo de novo, né? Daí eu fiz 130 quilômetros, 129,6. E daí eu gostei daquela 24, e migrei para 24 horas e comecei a aumentar minha quilometragem. Quando foi em 2011, eu fiz daí, nesse crescimento, né? Eu fiz 175 em Santa Maria, e daí eu fiquei em terceiro no ranking mundial, e daí o Patrola da RBS, Luciano Potter, ele me descobriu aqui em Campo Bom e pediu para a fazer uma matéria, e daí ali começou em 2011 o crescimento meu de quilômetros, né? Daí 2012, 2013, 2014, daí eu realmente fiquei. Mas a tua pergunta inicial foi como é que aconteceu isso. Eu fui na ciclovia de Campo Bom, eu comecei a caminhar, gostei, eu já gostava do esporte, daí migrei para as corridas de 10 quilômetros, chama corridas, né? O pessoal que está ouvindo, 10 quilômetros é corrida de rua, pessoal. Maratona, 42. E, preste atenção, 50 quilômetros, como é a ultramaratona de Rio Grande, que eu chamo, não é ultramaratona. Só tem um nome, mas não é. Ultramaratona, normalmente é quem faz acima de 80 quilômetros. Daí já é ultramaratona, né? Porque o pessoal às vezes mistura, né? Não é a mesma coisa. Daí eu migrei para 24, gostei, e daí começou quando você viu os resultados, né? Eu sempre cuidando mais da minha saúde, né? Preservando mais saúde, né? E essas coisas, né? Quer dizer, o senhor começou em função de cuidar da saúde. Da saúde, porque eu saí da Citral. Quando eu saí da Citral eu estava acima do peso. E daí eu nem um passarinho foge da gaiola. Eu saí da Citral de agora que eu vou cuidar da minha vida, porque na Citral eu tinha um cargo de confiança, era tipo um gerentão depois da diretoria, Citral Taquar, então eu quase, minha série era mais complicada, difícil, então eu vivi muito mais para a empresa e para a minha família, foram quase 18 anos lá dentro, né? Para ver que eu fui o gerente que durou mais na Citral, tem até uma placa na minha casa que eles me deram de recordação pelo meu trabalho. E daí foi isso que originou a minha ida para esse caminho do atletismo, como queiram chamar, né? E daí veio para as maratonas. E se eu posso continuar falando, tem alguma pergunta? Mas você pode, então, a gente vai batendo um papo aqui. Então tá, daí eu migrei para as 24, hoje eu já estou com 24 horas, né, feita, né? E uma coisa incrível é que eu nunca me lesionei, nunca abandonei prova de 24.
Pois eu ia perguntar isso. Eu Como nunca é me que foi lesionei. essa trajetória? Porque por que a gente está conversando com o senhor hoje? Amanhã é o dia do atleta olímpico. O senhor vai conduzir a tocha lá pela cidade de Taquara. Encantada. E, bom, primeiro também até a curiosidade, né? Como é que surgiu esse convite de conduzir a tocha? E eu queria saber também para o senhor, muita gente mais nova, assim, que não tem coragem de fazer uma corridinha aí e tal, e fica com medo de se machucar e tal. Como é que o senhor faz para nunca ter acontecido uma lesão e fazer corridas de longuíssima duração? Essas perguntas, ao longo desses anos todos, né, são perguntas que sempre me fazem, seja onde eu vou, São Paulo, Rio, me perguntam, né, o que acontece. Uns brincaram comigo que eu tinha que ser estudado. Eu já tive aqui na Fevale. É um fenômeno. Eu já tive na Fevale, lá em cima, aqui no outro pé, lá com o pessoal de vocês, da Fevale, que fizeram um estudo meu que eu não sei o nome para te dizer agora na hora. Eu sei que eu fiquei uma tarde toda medindo coisas de joelho, tênis, tudo, meu. Então, médico, São Paulo, a TV Santos, programas que eu vou, todos perguntam a mesma coisa. Onde é que o senhor consegue? Agora eu corri a maratona de Porto Alegre, foi outra nessa situação também, pessoal com frio daquele e tal, muita gente parando. E eu, graças a Deus, sempre termino minhas provas, sempre agradeço a Deus, e eu nunca caminho, né? No Brasil, quem está estudando essa matéria, que me conhece, que eu estou dando entrevista, que vai ver o vídeo, sabe da história. Eu não caminho 24 horas nem 48 horas. Eu fico no trote, eu tenho dificuldade para caminhar. Se eu ir caminhar numa prova dessa, me endurece a perna, esfria, e eu tenho que abandonar, teria que abandonar. Então, nem Você o médico... prefere correr do que caminhar? Nem o médico, nem o doutor Flávio, doutor Clóvis, e ninguém consegue definir o porquê que eu não consigo ficar caminhando. Eu fui caminhar uma vez lá em Campinas para ajudar um amigo meu, aqui do Sul, na prova, e ele estava até mais novo que eu fui caminhar com ele para incentivar ele uma volta, 2 quilômetros e pouco, e eu pedi desculpa para ele que eu não consegui mais, né? Eu tive que ficar troteando. Caminhando. Eu fico no ritmo do 1-2, que todo mundo que veio falar, que muita gente que vai estar isso, sabe que esse 1-2, muita gente hoje está correndo por causa desse 1-2 que eu chamo, né? Que tu pode trabalhar a tua velocidade, está cansado, tu diminui, mas não para, não caminha. Segue no trote. Em Campo Bom, muitas pessoas vão estar isso aí, sabe que lá na pista, muitos estão hoje fazendo trote porque estavam caminhando com a musculatura fria, e eu disse, por que caminhar se vocês são novos? Vamos fazer, daí eu faço esse 1-2. E às 24 horas, eu faço bastante esse 1-2, quando falta 6, 8 horas para terminar, eu faço ele, mas não caminho. E daí, essas 24 horas que eu fiz, que eu não tive lesão, tem uma coisa, eu também não tomo suplemento, né? Eu quero deixar registrado aqui, quem sabe da minha história, eu não tomo suplemento, não que eu sou contra o suplemento. É que como eu nunca me lesionei, nunca me deu problema de dores A, B, C, que eu não sei se é efeito colateral de um suplemento, mas eu nunca tomei porque eu acho que não precisou. Alimentação boa. É água, tomo água, como fruta nas provas, banana, né? Alguma coisa assim, mas não suplemento não, né? Seu Antônio, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu só queria falar rapidamente então desse seu convite que o senhor recebeu aí para conduzir a foi tocha. assim, ó, Dia 5, então o senhor está lá. Eles mandaram para mim um e-mail, mandaram o Bradesco, na época, os organizadores lá, o Bradesco, para saber que mandaram uma história minha para lá. Eles queriam saber se eu aceitava ser um dos condutores. Daí mandaram 80 histórias minhas para os comitês, né? O meu caiu no Bradesco. O Bradesco até, essa semana eles querem tirar umas fotos em Cambon comigo, e daí mandaram para lá as minhas 80 histórias, com foto e tudo, depois que me mandaram o retorno das 80 histórias, para mim assinar embaixo, estavam certas histórias, com meus resultados, meus recordes, amigos do Brasil que mandaram para eles. Então daí me mandaram como selecionado para fazer transporte. E agora em Cambon está para ser locado ônibus, para levar o pessoal, porque como tem o ano eleitoral, a prefeitura não pode apoiar por causa da lei eleitoral que dá problemas dela. Então dá para ser locado alguns ônibus em Cambon para levar o pessoal para Encantado de fazer o deslocamento para lá. Então, só assim que eu sei que tem tempo aqui, né, para falar, hoje, para saber, eu estou com os 3 títulos mundiais, 2012, 2013, 2014. Esse ano eu estou indo a São Paulo agora em agosto, para ver se eu consigo o tetra mundial. Eu tenho que fazer 174 quilômetros, se eu quiser realmente trazer para nós, aqui para a região nossa, o tetra mundial de 24 horas. Vai ser dia 28 de agosto em São Paulo, em Campinas, que é o que eu vou buscar. E 48 horas, hoje eu tenho os dois resultados, 252 quilômetros e 244. Em 2013, 48 horas em São Paulo, Guarujá,
eu fiz 252. Em 2014, com 2 dias de chuva, eu fiz 244. E se olhar o site mundial, vai ver que na categoria não tem como. O que chegou mais perto de mim foi um americano, que fez 223 quilômetros e eu com 252. E eu quero aproveitar a mensagem aqui, o momento, para agradecer a vocês pelo convite, agradecer a todos meus amigos que têm me apoiado ao longo dos anos, e eu não ganhei nada sozinho, eu ganhei com um trabalho de equipe, seja apoiadores, seja academia, seja família, né? E Deus também no coração, né? Então eu agradeço de coração vocês. A gente que agradece o senhor por ter vindo hoje aí, e muito boa sorte E quanto para os amigos que estão vendo essa entrevista, quem quiser apoiar o Antônio lá em Encantado, dia 5 de julho, pegar a caravana. às 9 horas, começa, né? Terá vários ônibus estão indo para lá. Isso é uma caravana de Campo Bom, né? então. Tem uma possibilidade de Campo Bom, parece que eles querem botar até um carro de corpo de bombeiro na entrada aqui no mundo para ir para Campo Bom. Maravilha. Mas só que eu dispenso que eu não sou herói, né? Eu só sou o corredor. Tá certo. Obrigado, senhor Antônio. Agradeço. Obrigado pela presença. E desculpe porque eu não está muito treinado para falar assim tão rápido, mas o tempo, né? Não tem problema. Tá bom, obrigado. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. TV